entrevista do dia. Vamos falar sobre água, vamos falar sobre chuvas. Vamos conversar com o Walter Batista Júnior, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, doutor em meteorologia agrícola e com pesquisas de pós-doutorado em arquitetura, resiliência urbana. Hoje trabalhando na Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo, na construção do Plano Estadual de Combate à Dessertificação e projetos de convivência com a seca. Muito bem. Doutor Walter, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Paulinho. Ué, vamos lá, é Valtinho. Não, doutor Walter, não, estou conversando com o doutor Walter. Sim, ok, Paulinho. Doutor Walter, rapidamente. Não, Walter, vou chamar você de volta. Vamos. Walter, estamos com o sinal vermelho aceso em relação a uma possível seca ou ainda não? Olha só, eu gosto quando a gente chega, tem que explicar que a seca ela pode se instalar, né, no período de chuva como no período de estiagem. Boa. Certo? Então, o que é o normal nosso? Chegou ali, abril, já começa a parar a chuva, julho nada, agosto um pouquinho, setembro, para quem é antigo, já começava o período chuvoso, hoje já não começa, e outubro, a gente fala, até meio de outubro começa a chover. Vamos falar aqui em Viçosa. Aqui em Viçosa, a informação que eu peguei aqui da nossa estação meteorológica da UFV, Boa. né, é que ali chove em torno, uma média de 100 milímetros. Mês. Uma média ali, Ok. né? A média Viçosa toda aqui é 150. Mas ali, aquela estação, 100 milímetros. O que caiu naquele ponto? 11 milímetros no mês de outubro, meu amigo. Nossa, mãe. Lembrando que ali, aquela região, é onde tem a barragem. Sim. Que abastece a cidade. Uhum. Então, a gente está assim num alerta amarelo para vermelho. Legal. Walter, quando a gente sempre associa, por exemplo, choveu no Rio, vai chover em Viçosa, choveu em Juiz de Fora, vai chover em Viçosa, choveu no Espírito Santo, vai chover em tal lugar. Choveu aonde que vai chover em Viçosa? Olha, isso é interessante, né? Por quê? Porque a gente tem diferentes tipos de chuva. Boa. Né? Muitas vezes a gente tem a chuva frontal, né? Aqui a chuva de frente fria. Certo. Certo? Uhum. Essa a gente pode dizer, choveu em BH, choveu Rio, vai cair água em Viçosa. Quando é uma chuva orográfica que está chovendo no Espírito Santo, aquela chuva na região litorânea, Sim. e muitas vezes eu passo por isso. A gente vem de Vitória, eu venho ali por Muriaé, tô subindo a serra, tá caindo um temporal, velho. Você vê relâmpago, muita chuva. Quando a gente está passando de Ervalha, já começa a secar, Coimbra está seca, Viçosa nada. Entendi. Então depende muito do tipo de chuva. Uma coisa que a gente pode dizer é o seguinte: quando chega nessa época do ano, que começa, né, novembro, dezembro e janeiro, que a gente tem aquelas chuvas de zona de convergência do Atlântico, aquelas ACAS, são chuvas que estão desde o Atlântico, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, e vão até lá o centro-oeste, são chuvas alimentadas pela Amazônia. Aí você pode dizer assim, choveu BH, vai chover aqui, choveu Rio, vai chover aqui. Não há uma característica disso, entendeu? Mas quando é zona de convergência, você pode dizer sim, choveu BH, chove Viçosa. Então, é correto falar que as cidades litorâneas chovem todo dia, tem garoa todo dia? Não necessariamente. Depende, né? Porque assim, a chuva depende muito do vapor, né, que está sendo produzido pelo oceano e que está entrando na região costeira. Espírito Santo, a gente teve e tem normalmente o norte, né, vamos dizer, do Rio Doce para cima, falo Rio Doce porque Rio Doce de certa forma também nasce aqui na nossa região, né? Okay. Do Rio Doce para a Bahia é a nossa área do entorno do semiárido brasileiro, são áreas suscetíveis à desertificação. Então, se fosse esse pensamento fosse certo, né, olha, toda a cidade, a gente teria ali muita chuva e a gente não tem. A gente tem na determinada época do ano que você vai falar, tá chovendo no litoral de São Paulo até a Bahia. Essa é a grande verdade. Mas tem que ser na época do período chuvoso. Isso é o mais comum. Legal. Eu vou chamar isso de poupança de água, tá? A pergunta que eu vou te fazer agora. Certo. Eu acho que demorou nós termos isso na nossa região. E se tem, por favor, me fala onde.
de termos, por exemplo, pessoas que têm sítios na nossa redondeza, de ter ali a sua reserva de água, né? ou custeada ou não, ou com algum benefício ou não, da prefeitura local, seja ela de qual cidade for da nossa redondeza aqui. E quando aconteceu o que está acontecendo agora, a cidade se valer dessa reserva. Demorou? Por que não temos ainda? Olha, essa poupança d'água. Eu sei que você está falando sobre pagamentos por serviços ambientais. Isso Veja, aí. isso já acontece, Agência Nacional de Água, nós temos amigos, muitos são ex-alunos de Viçosa, ex-colegas de Viçosa, vieram, fizeram um trabalho aqui em Viçosa e região, né? Nós temos esse pagamento de serviços ambientais bem caracterizado na divisa entre São Paulo e Rio. O pessoal já recebe isso da prefeitura. Anualmente? Mensalmente. Recebe, né? Não posso dizer mensalmente, mas há uma taxa para esses produtores. Aqui, desde 2020, temos uma lei e que agora, né, eu sei que o SAI aí junto, a engenheira Karen e o pessoal, né, eu acho que e outros atores, nós estamos abrindo editais para que os produtores rurais entrem nesse pagamento de serviços ambientais. Eu gosto muito de falar de Espírito Santo, porque eu trabalho lá. Pois não. Só para você ver, nós temos lá esse projeto, chama o programa Reflorestar, né? Ele já tem aí talvez uns 15 a 20 anos, 15 anos com certeza, que abre editais para que as pessoas que têm suas matas preservadas ou que queiram preservar para receber esse recurso, participem, né? Tá, então quais os critérios para aquele sitiante aqui de Viçosa que está nos ouvindo agora, para ele poder participar e quem vai fazer vamos chamar de açude, esse açude para ele? É ele mesmo? Não, então, veja, aí é interessante, né? Porque não é só o açude, essa visão, porque assim, se você tem uma mata, imagina, eu tenho um topo de morro que eu não cortei, se eu tenho uma mata que eu não corto para plantar alguma coisa, ou para tirar madeira, mas eu estou ali preservando, essa mata ajuda a infiltrar muita água. Certo? Então... Seria um aquífero. Exatamente, é uma área de recarga protegida. Se eu tenho essa área protegida, ou se eu quero aumentar a minha área protegida, não preciso necessariamente um açude. Tá ok? Essa é uma visão que... Eu estou usando a palavra açude, podemos usar tanque, tudo, mas só para a gente ter, por exemplo, assim, a visão de que se faltar água em Viçosa, exemplo, então nós temos vários sitiantes que poderão nos fornecer essa água. Exato. Aí é mais complexo. Eu entendo onde você quer chegar. Quando a gente está falando de pagamento de serviços ambientais, essa água é aquela água que infiltra no solo e que vai paulatinamente sendo devolvida para o ambiente. Não necessariamente um grande barragem como a da UFV, que fornece água para ser tratada e oferecida à população. Certo? São coisas diferentes. Não que nesse pagamento de serviços ambientais não possa entrar. Eu não posso dizer porque isso é uma característica do município. Né? Para o produtor rural entrar nesse pagamento que hoje a engenheira Karen, né, que está ali trabalhando, e eu estou falando ela que eu tenho ela como uma referência, tem que ser aberto um edital para aquela região. Então, nós temos, se não me engano, o edital está aberto para o Paraíso. Então não adianta o pessoal de Cachoeirinha, enquanto não for tudo trabalhado, porque é uma coisa assim, voltou, a gente está reaprendendo, nós vamos ter que gerar o recurso, nós vamos ter que ter medidas, né, de avaliação para ver as questões de compensação. Esse é um ponto, né, dos pagamentos de serviços ambientais. Tem uma outra área, que eu falei que nós temos isso no Espírito Santo, tem um outro projeto que eu trabalhei lá no Espírito Santo, que chama o Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas. No caso lá, se chama Probacias. E aí é o município o Estado, através de uma política de compensação, nós vamos construir barraginhas, caixas secas, colchins, para ajudar a infiltrar água na propriedade rural. Isso é interessante, primeiro, evita que no tempo de muita chuva nós tenhamos aquela onda, certo? Que pode
fazer enchente, que pode assorear os rios. Por quê? Porque eu diminuo a quantidade de partículas do solo que vão assorear rios. Por outro lado, aquela água que caiu na sua propriedade, que já está alimentando o seu solo, para suas plantas, para sua cultura, Sim. ela vai sendo paulatinamente entregue para os córregos que vão alimentar os rios. Isso evita o quê? Que no período de estiagem a gente tem esse rio seco. O que é interessante, essa prática já é desenvolvida aqui na Zona da Mata, né? O engenheiro, acho que se eu não me engano, Antônio Amaral, eu chamo ele de Amaral, Sim. eles veio em Ubá, ele estava trabalhando em Ubá. Nós temos trabalhos deles aqui em Coimbra, aqui do ladinho, e eu fui visitar esses trabalhos, né? Então, é uma técnica que a gente tinha que aplicar também em Viçosa. Né? A gente tinha que trazer, capacitar o pessoal para construir essas barraginhas caixa-secas, que isso também pode ser oferecido pela prefeitura, mas é uma técnica que a gente tem que difundir para o próprio produtor rural. Ele evita de perder o solo dele por erosão, evita a própria cultura dele. Imagina, isso você já deve ter visto, né, Paulinho? Às vezes a pessoa planta o milho, ela planta de uma forma, conforme vem a chuva, vai arregaçando, né, todas aquelas linhas de plantio. E se você fizer uma barraginha, o que é uma barraginha? É uma estrutura que você faz com uma reta escavadeira ou com uma patrozinha, que você vai fazer como se fosse um pequeno prato. Não é uma estrutura grande, não precisa de muita movimentação. Inclusive, a gente não tira o solo do local. Então, o que você vai fazer é como se fosse um prato inclinado na direção da água, para segurar aquela água que vai infiltrar. O excesso, dependendo da topografia, você vai gerar um excesso, porque isso é uma estrutura grande, vai vazar para outra estrutura, então isso vai fazer toda aquela água, e é interessante que a gente, quando trabalha com isso, que você vê quanta água se perde, porque quando você tem 3, 4 dessas estruturas e vê ela cheia, você imagina, olha quanta água que eu perdi, se não tivesse essa estrutura. Entendi. Então, eu entendo que é o seguinte, uma administração que nem a do Ângelo, hoje está fazendo várias ações, essa é uma prática que tem que entrar no seu dia a dia. Legal. Bem, COP30 chegando, vai ser o evento do século? Não, acho que um pouco menos. Um pouco menos, mas para nós, Brasil, vai colocar o Brasil novamente num mapa internacional de ações ambientais. Beleza. O que você espera da COP30? Olha, a COP realmente, eu já trabalhei, né, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho com mudanças climáticas há 21 anos. Pois não. Né? Trabalho com mudanças climáticas, voltei para fazer o doutorado para ter um entendimento maior. Você vê que aí eu também fui trabalhar com a questão de resiliência urbana, que é adaptar as cidades para que ela se reinvente para essas questões climáticas. A gente fala muito de Viçosa, fala das enchentes aqui. Leão, quem vai para o Leão sempre molha os pés em dezembro, ali no novembro, dezembro, né? E a COP, eu já tive mais esperança que a gente fosse mudar a forma de ver o mundo. Né? Rapidamente, só cortando o amigo, mas eu acho, até semana passada, eu achava que os Estados Unidos não participariam, mas depois do encontro do Trump com Lula, acho que podemos ter uma surpresa, porque acho que é China e Estados Unidos, ou Japão, ou Estados Unidos, que não vão vir. Não é isso? Que não confirmaram a presença ainda. Com certeza o Trump não virá. O Trump em si, ele não virá porque ele é um negacionista das questões climáticas. Esse que é o nosso drama. Aqui, para quem trabalha com isso é um drama. Sim. Certo? Por quê? As questões de mudanças climáticas estão muito relacionadas com emissões de gases de efeito estufa, principalmente a queima do petróleo. Né? E aí você vê que só tem aumentado o consumo de petróleo em nível global. Por isso que eu falo que eu desanimei um pouco com esse ponto, que é da redução de emissões. Certo? O Trump, eu não acredito. A China, ela, como tem uma relação, está muito
muito estreita com a questão do Brasil, Sim. pode ser que venha, né? Sim. Pode ser. Eu não Principalmente agora com a soja, né? A China vai comprar nossa soja agora, a soja essa que nós perdemos para os Estados Unidos com esse tarifaço. Embora estão falando que já vão diminuir. Não estou acreditando muito também nessa história não, porque o Trump é meio doido, né? Mas olha, o que eu falo, eu gosto de falar principalmente Sim. de coisas que a gente pode trabalhar. Perfeito. Porque essas questões do tarifaço, essas questões negacionistas, é muito complexo. O negacionismo, uma pessoa que é negacionista de qualquer assunto, por mais que você mostre dados, informações, e eu, não só por esse currículo, eu gosto de falar aqui currículo, título, Sim. no meu caso e por formação, é só porque eu comecei, eu vou lá, termino e comprovo o que a gente fez, mas eu sou muito ligado ao Produtor Rural, a produtora de plantas medicinais. Alô, Alessandra Aziz, mais conhecida como a esposa dele, pessoal. Exato. Mas então, eu falo que a gente trabalha tudo isso porque não tem como ser estanque. Sim. Certo? Mas, como a gente trabalha com ciência e consciência, nos dois, né? Boa. Eu trabalho com a ciência e consciência, eu tenho que observar os dados. Por negacionista, não adianta, por mais que você mostre que o aumento, que não dá para falar exponencial, mas de eventos extremos, de desastres, com perdas de vidas e perdas de estruturas, né? Ele não aceita. Por mais que você comprove que há emissão de gás de efeito estufa, isso é muito complexo quando você tem lá um professor que fala gás de efeito estufa não faz diferença. É muito complexo isso, né? Aí o pessoal pega, eu acho que eu já comentei uma vez contigo, a gente 99,9% de 80 e tantos mil artigos científicos ligados ao clima, dizendo que as mudanças climáticas estão acontecendo e são causadas pelo homem. Aí eu tenho nem 30 artigos dizendo ao contrário, que isso é questões de cosmológica, de vulcão, do Sol. As pessoas não, né? Quem é negacionista vai sempre ir por esse lado. Por isso que eu falo, no caso do Trump, voltando, né, que você está falando, o cara é comerciante. Sim. Ele joga, é o famoso bota um bode na sala, eu vou botar 2, para você ficar feliz com 1. E é o que o cara faz com essa questão de tarifas, né? Certo. Pode ser que ele mande um emissário, até isso eu duvido, porque é a questão de defender o aumento de consumo de petróleo, tá? Então, quando a gente está falando da COP, a COP é uma conferência das partes, né, de todos os países. A gente trabalha com normas, né, tratados internacionais para redução, e nisso tudo tem ali um ganho, né? O Espírito Santo, que hoje é governado pelo Renato Casagrande, sempre vou falar, porque ex-aluno nosso, né, que adora Viçosa, tudo. Nós temos um reforço positivo para desenvolver ações de redução de emissão de gases. Nós já temos um programa estadual de descarbonização, então as empresas, todos os setores foram ouvidos e vão atingir suas metas e ganham com isso. Por isso que é bom não ser negacionista, porque de uma forma ou outra você sempre ganha. Estamos aí trabalhando, fechando o plano de adaptação às mudanças climáticas, que cada município do Espírito Santo vai ter o seu plano custeado pelo Estado e um plano de redução de riscos. Então, ele vai levar agora para a COP todas a lição de casa, inclusive o Probaciso, o Reflorestar, e eu falo Reflorestar porque saiu no Jornal Nacional semana passada. Sim. Certo? Então, ele vai levar tudo isso para apresentar, como ele já fez, o então Príncipe Charles, que virou, cara, opa, então tem o Espírito Santo que está fazendo, leva para outra conferência, então ele está sempre mostrando de forma positiva. Hoje o filho dele, Andrews, é o que... Irmão Andrew. Não, é o filho dele? Não, o Andrew é o irmão dele. É irmão dele, então pediu as contas. Isso, exatamente.
é ele que responde nesse setor hoje, lá na Inglaterra, né? São ações, Ok, né? Porque isso. assim, mas voltando, então, Não, perdão, doutor, perdão. É o filho dele com a Diana. ao- Que é o Andrew, acho que é Andrew, né? É o filho dele com a Diana, que é o que, inclusive, ele deve vir na COP. bom, Ele deve vir na COP. aí você me pegou. É isso mesmo, é Tá, isso mesmo. mas tudo bem. Mas o que é interessante é que a gente, quando está fazendo essa gestão de casa, Pois não. certo? Quando eu falo que o governante age de forma proativa e a gente gera, olha, eu estou com a UFES, Universidade Federal Sim. do Espírito Santo, IFES, Instituto Federal de Ensino, várias instituições de pesquisa envolvidas, a Ok. AGER, que eu trabalho, em CAPER, a Defesa Civil, a Casa Civil. Então, são todos os atores que trabalham tanto na adaptação, com ações de adaptação, Ok. como de redução de risco. Excelente. 12:04, já nos aproximamos já do final, e eu deixei essa inquietação para o final, que eu quero a sua expertise para saber se isso vai ser um problema, entre aspas, na COP. Se esse assunto vai esbarrar na COP, que foi o que aconteceu nas barragens aqui em Brumadinho, em tudo que nós vivemos aí nos últimos anos em relação à Vale. Eu gostaria da sua opinião sobre isso. Se isso vai esbarrar na COP. Sinceramente, eu acho que não. Pois não. É assim, eu não tenho esse conhecimento por quê? Esses eventos foram eventos que não estavam ligados a eventos climáticos, Sim. certo? As duas, como é que eu poderia dizer? O colapso das duas barragens estava mais por questões estruturais, Sim. certo? Gerou prejuízo, Sim. vidas humanas. Inclusive no Espírito Santo. E sim, no Espírito Santo, a onda de lama foi chegando. Nós lá em Linhares, Colatina, você não tinha água para beber. Olha isso. Certo? E olha, você me deu uma deixa para fazer um ponto interessante. Pois não. Certo? O pessoal que eu falei, a questão do negacionismo, também tem essa questão de ideologia, hoje aqui é muito complexo. O pessoal adora criticar nós que trabalhamos com meio ambiente. Eu estava ouvindo o pessoal falando, não, porque um posto não pode colocar um posto, que se pessoal do meio ambiente não deixa, é tudo enjoado. Aí eu virei, questionei, falei, olha, quando você vai colocar um posto de gasolina, estou pegando um exemplo, Ok. certo? Que a população fala. Mas olha só, quando você vai colocar um posto de gasolina, se você não colocar ele dentro das normas, e essa gasolina, imagina, essa gasolina, óleo, tudo vaza. Sim. Sabe aquela água que você vai beber, em algum momento que está no solo, que vai ser tirada, ou que muitas vezes você não está usando a água da SAI? Cheiro e gosto de gasolina. E isso pode causar câncer, pode causar tantos problemas. Sim. Mas o pessoal do meio ambiente que atrapalha o progresso. Você entendeu? Isso é uma questão complexa porque está sendo muito usado isso. E nós temos políticas ambientais muito boas, apesar de alguns excessos, mas nós temos políticas ambientais muito boas. O que precisa é ter uma fiscalização, o pessoal, quando faz a fiscalização, também entender o lado do empreendedor, certo? Porque a gente não pode chegar arrochando demais, mas falar, ó, você não está licenciado, você tem que licenciar e para. Beleza. Porque não pode deixar aquele que não age dentro da lei atrapalhar a vida de todo mundo. Você acabou de falar, um evento que a gente estava falando de barragens. Imagina que a gente tem aqui uma série de barragens aqui em Viçosa, né? Se essas barragens que não estão licenciadas ou que não são feitas com segurança estouram, o que vai acontecer? Um efeito cascata, e você pode ter ali perda de casas, né? Você pode ter ali contaminação de água do sol, de água dentro da barragem. Por quê? Material particulado, mais lama. Só estou dando um exemplo local, tá? Walter, 12:08, apenas como uma curiosidade, você que é especialista, e para aquela pessoa que tem aquele sitiante ou a pessoa em casa mesmo, embora hoje me parece, me corrija se eu estou errado, a prefeitura
ela não está mais liberando esse tipo de poço. O poço artesiano, ele é mais saudável do que o tratamento da água ou não? Acabei de falar, imagina. Imagina se você tem ali na sua região um vizinho que está produzindo e está produzindo, não vou falar cultura, porque senão depois o pessoal vai, mas imagina, o caboclo produz lá e bota agrotóxico direto, sem nenhum, sabe? Isso percola no solo. Isso vai concentrando. Vamos falar de qualquer plantação, qualquer plantação que seja, pronto. Então o cara colocou remédio, isso vai impactar. Isso não, é isso que eu estou falando. Se, assim, eu sou agrônomo, né? A gente sabe, se você usar de forma correta, no momento correto e na dosagem correta, isso não vai ficar infiltrando o solo. Mas a gente sabe que tem muita gente que assim, não tem aquele controle. Culturas que nem tomate, vamos dar um exemplo. Uma cultura que nem o tomate, que usa muito agrotóxico. E o pessoal aplica antes de colher. Você já vai colher o tomate, mas está aplicando, porque essas culturas, se não for um cultivo protegido, tende a desenvolver doenças. Se você estiver usando, eu falei do agrotóxico, mas também vamos falar outra coisa. Se você tiver um chiqueiro, se você tiver uma pocilga, né, que não é uma suinocultura, se você tiver uma pocilga, e isso ali está produzindo fezes animais, aí se você me der, eu vou mais um minutinho, eu vou falar. Mas aí se isso está gerando fezes animais e está acumulando, isso está indo para o solo. E vai para o lençol freático. Eu acho que eu já respondi a sua pergunta. Respondeu. Se você tiver... E se esse sitiante, então, tiver um poço artesiano, está comprometido? Pode estar comprometido, mesmo com o solo, porque você vai concentrando, e isso eu, né, enquanto técnico, já vi, né, numa escola de família agrícola no Espírito Santo, onde eles estavam abrindo um ponto para fazer captação de água, fizeram análise e detectaram coliformes fecais da pocilga que eles tinham onde eles davam aula. Aquilo ficava acumulando aquele churume, né, no solo e contaminou toda a área deles. Então isso depende muito, né, desse ponto. A gente acha que o solo filtra tudo, mas dependendo da concentração vai passando. E eu só queria fazer, quando a gente está falando sobre saneamento rural, que é um ponto que a gente também está trabalhando forte no Espírito Santo, com o projeto Pro Bacias e outras ações dentro da Secretaria do Meio Ambiente, eu fiz uma sugestão aqui, que é o uso de biodigestores. No Nordeste se usa muito, é o biodigestor sertanejo, que é como se fosse, aqui você faz um buraco e bota uns tijolos para fazer captação de água. Como é que é o nome? Poço não. É um poço, vai. Só que você pega esse poço e vai colocar, né? Claro, dentro da técnica, né? Você vai isolar esse poço e você vai colocar ali as fezes dos animais, suínos, bovinos, e vai usar uma caixa d'água invertida para fazer a produção de gás. Sim, como são feitos nesses, eu vou chamar de lixão, mas não seria isso. Não, eu sei, mas é a mesma coisa, o processo é o mesmo, porque no lixão, quando a gente tampa e faz a captação de gás, porque ali dá uma digestão anaeróbia, e você que faz a captação de gás, filtra esse gás e gera energia. O que eu estou propondo é o que já acontece no Nordeste, a gente também fala isso lá no Espírito Santo, no Nordeste está muito comum, chama biodigestor sertanejo, que é uma adaptação do biodigestor da Embrapa, que é um ouvinte falando, tem um biodigestor no meu terreno. Ótimo. Que legal. Ótimo. Isso que a gente precisa para difundir. Por quê? Com o biodigestor, esse que a gente propõe é diferente, porque às vezes eu não sei se o biodigestor que o ouvinte falou é esse tipo que vende em casa de material de construção, porque ele chama biodigestor, mas ele é para pegar fezes humanas, ele não é para gerar gás, ele é para evitar de você jogar as fezes na sua casa mesmo, a gente está falando na área rural, mas pode falar também aqui. Esse biodigestor, ele também pega restos de cozinha e tal, para evitar de você jogar no corpo, é como se fosse uma fossa séptica. Esse biodigestor que eu estou falando, que já trabalhado pela Embrapa,
consolidado no norte e no nordeste aqui do Brasil. Ele vai produzir gás, que você vai usar na sua cozinha, que a gente fala, você está produzindo energia, e vai produzir o bioefluente, que nós vamos usar na horta, sem patógenos. Esse bioefluente tem uma ação integrada, não só, né, para eu fazer o saneamento rural, mas para difundir a produção de alimentos na agricultura de baixa renda. Aquele produtor rural que está nos ouvindo agora e que gostaria de ter a experiência do biodigestor, como é que ele pode entrar em contato com o senhor, professor, para poder adquirir essa experiência? Se tem um curso, como é que é isso? Olha, eu sempre que estou aqui, eu passo meu telefone, né? E sempre tenho resposta interessante, boa, viu? Assim, a capilaridade do teu programa é muito grande, meu amigo. Obrigado. Certo? Olha, anota o telefone do Valtinho. Agora, só pode ser caboclo, viu? Porque Alessandro é ciumento, hein? Meu telefone, 31... Pode falar. 9... 319 9907 9907 1807. Esse tem o WhatsApp, aí a gente responde as perguntas. Agora deixa eu fazer uma pergunta, claro que eu não quero ser indelicado, mas para aquele produtor rural, a gente está conversando agora com o produtor rural, para ele ter uma noção, é caro ter um biodigestor? Olha, é como eu estava falando, às vezes a gente... por isso que a ideia era de a gente montar um centro demonstrativo. Né? A ideia que eu queria com a Alessandra era montar um centro demonstrativo para o quê? Ter barraginha, caixa seca, essas áreas que a gente trabalha. E também essa questão do biodigestor. A gente quer ensinar as pessoas a construir o seu biodigestor. Ela pode construir o seu biodigestor. Então, por favor, atenção, prefeituras que estão nos ouvindo agora, vocês que fazem parte do CISMIV, isso, né? Prefeitos, entre em contato com o professor 31 99907 1807. Ensinar isso ao seu produtor rural da sua cidade vai gerar, assim, primeiro uma economia muito grande para ele. Muito grande. E uma outra renda, né, professor? Não, e o que a gente fala é o seguinte, entre 5 e 10 mil reais, dependendo se ele vai entrar com a mão de obra dele. E se a gente está falando, vamos falar que 10 mil reais é um cheio. Mas aí a ideia é colocar, dependendo de uma comunidade, como tem isso muito no Nordeste, que nem uma padaria. Você gera gás para fazer pão. Tem uma pergunta interessante para o senhor aqui, professor. Sim. Boa tarde, eu tenho um biodigestor no meu terreno e também tenho um poço artesiano. A pergunta seria... corre o risco de contaminação do poço artesiano? Vamos lá, volto novamente, né? Depende da distância, professor? Sim, mas só um detalhe. Tá. Porque quando o pessoal fala biodigestor, eu tenho que ver se a pessoa está falando, se não é aquele equipamento que ela comprou em casa de material de construção. Ouvinte do 4070, eu posso passar seu número para o professor e ele entrar em contato com você e vice-versa? E aí vocês conversam? Sim, que é interessante. Por que eu estou falando? Porque assim, como ficou muito popularizado a expressão biodigestor para esse equipamento, quando eu estou aqui falando do outro, as pessoas pensam que é esse que trabalha com fezes humanas. Mesmo assim, olha só que interessante, esse biodigestor, respondendo, se você tiver, vamos dizer que seja esse de fezes humanas, tá? Ou que seja o outro que a gente está difundindo, o que vai acontecer? Ele vai evitar que as fezes animais ou que as fezes humanas tenham contato direto com o solo. Então não tem problema. Só que você vai ter que fazer o quê? A limpeza desse biodigestor, a coleta desse bioefluente que sai depois tratado e colocar em outro local, caso seja esse dejetos humanos. Assim, é interessante fazer a limpeza de tempo em tempo, como é preconizado. Excelente. Já passei o seu número para o ouvinte. Isso. E já passei o número do ouvinte para o seu zap aí. Vamos ver, está chegando uma outra pergunta aqui agora, deixa eu me ver. O ouvinte está perguntando se o Senar fornece esse curso de biodigestor. Eu conheço o Senar, eu já fiz até curso de instrutor Senar. Se eu não me engano, tudo depende da demanda. Então você tem que entrar em contato com o Senar, né?
fazer a demanda, o pessoal ver uma quantidade de pessoas interessadas para que eles possam, na bolsa de profissionais que trabalham com eles, programar um curso, programar a realização de um curso desses. Professor, quero jogar, para fecharmos realmente agora, pessoal, não sei se existe isso, mas de repente existe um condomínio de sítios. Certo. Mas o sítio quer fazer um biodigestor comunitário entre eles, do condomínio. Tem jeito? Você trabalha, assim, no caso, para fazer tratamento dos efluentes humanos. Ou para... Não, porque o que eu gosto de explicar, Ok. porque assim, quando você... Isso é interessante, porque como a gente está tendo uma expansão... Coletivo, pronto. A palavra é essa. Não, então, como a gente está tendo uma expansão aqui em Viçosa, tanto para o Paraíso como outra, a gente está vendo surgir os condomínios. Sim. O que acontece? Cada casa tem que ter o seu sistema de tratamento de efluentes. Tá. Mas isso não significa que não poderia ter um tratamento coletivo. Nós estamos falando de tratamento de efluentes humanos, coletivos. Vamos dizer que você também tenha como eu conheço aqui no Paraíso, um condomínio. Okay. Um condomínio com uma visão mais ecológica e tal. Bom, podemos fazer sim um biodigestor para que as pessoas joguem fezes dos animais, de cachorro também, né? Até fezes humanas. Isso é usado na China. É que culturalmente, né, e até por uma certa legislação, a gente não deve usar depois esse bioefluente com fezes humanas, né? Apesar dele passar pelo sistema, ele está tratado. Mas você pode usar sim, fazer dentro de um condomínio de casas, um biodigestor para a produção de gases. Como eu falei, isso é preconizado, isso já acontece em Campina Grande. Eu tenho um conhecido lá, o Rocindo, que é da Universidade Federal de Campina Grande. Sim. Eles têm um grupo que trabalha as ações do semiárido. E aí, o que é interessante também, que é uma coisa que eu falo aqui da importância do seu programa e de como é que a gente deveria tratar essas questões, não só ambientais, mas todo tipo de questão em rede. Sim. Então, eles trabalham essas ações do semiárido de difusão para gerar renda, para gerar qualidade de vida. Então, você pode ter numa pequena um buiê da vida. Tá. Por que nós não podemos ter um projeto no buiê para que a gente tenha um biodigestor para gerar gás, para que numa cozinha comunitária, numa horta comunitária, perfeito, as pessoas possam trabalhar e melhorar de vida. Vou mais longe. Senhores prefeitos, temos aqui uma expertise, professor Walter, por que não nas escolas? Chegou no outro ponto, Paulinho, cada vez vem um ponto. Sabe, eu trabalho com essa questão de combate à desertificação e mudanças climáticas no Espírito Santo e nós temos feito reuniões ao longo do estado para ouvir sugestões. Isso vai ser uma economia de energia na escola muito grande. Então, aí que eu vou falar. Você sabe o que tanto de norte a sul, do lugar que tem mais problemas de seca, para o lugar que tem problema de enchente, que o pessoal fala? Que deveria ter isso como grade curricular. Perfeito. No Espírito Santo, a gente tem a Defesa Civil Estadual e as Defesas Civis Municipais, e as Defesas Civis Municipais foram reforçadas pela ação do Renato Casagrande, quando primeira vez de governo, e agora ele está no terceiro mandato dele, ele sempre reforça o estadual e o municipal, fortalece a Defesa Civil. Aqui em Viçosa, eu posso falar, eu tenho, se não me engano, a Sara, que está à frente disso, foi colocada aqui à frente da Defesa Civil pelo o prefeito Ângelo Schecker. Então, é uma visão de que lá eles pegam e vão para as escolas no município da Serra, de Vila Velha, as defesas civis, apresentar esse tema, mudanças climáticas, como a defesa civil atua, como as crianças podem se envolver. Se isso fosse colocado numa grade curricular municipal, seria um ganho. Se isso fosse colocado nas grades das escolas particulares, seria muito bom também. Então, eu acho que é isso, Paulinho. Como eu falei, a questão de rede, do seu programa, das escolas, dos vereadores, que eu cobro aqui, estou cobrando, porque nós ajudamos a instalar, né, junto com o Robson, o Fórum
Municipal de Mudanças Climáticas. Sim. E até hoje a informação é que não atuou. E a provocação que me fez trazer essa ideia do fórum para cá foi: vamos ver para a gente criar projetos, vamos construir projetos de adaptação, projetos de educação, seja o que for, porque quando eu tenho esse projeto em mãos, e eu tenho um edital do governo federal, ou eu tenho aqui os nossos deputados federais ou estaduais com algum recurso para investir no município, eu já estou com um projeto aprovado. Perfeito. E só isso, Sim. Eu tenho uma das maiores universidades do mundo, eu estudei nela, sou muito orgulhoso, eu choro de amor por a minha Viçosa, ela está entre as 20 da América Latina aqui, é maravilhoso, com uma expertise tão grande e tão pouco aproveitada pelo município. Perfeito. O ouvinte perguntando se pode fazer pergunta. Pode fazer, ouvinte. Pode fazer, dá tempo. Nós temos 2 minutos ainda. Ouvinte do 0550, fique à vontade, tá certo? Vamos lá, fique à vontade enquanto ela faz a pergunta. Eu acho essa sacada das escolas interessante, principalmente escolas rurais, Sim. onde os alunos vão se integrar e muitos deles são filhos de sitiantes que vão levar essa experiência para a propriedade. Paulinho, eu fiz um projeto para as escolas família agrícola lá no Espírito Santo sobre o biodigestor. Qual que era a minha ideia? Vamos capacitar essa molecada a ter um ganho financeiro, ser vamos dizer, um empreendedor, um empresário trabalhando com essa questão do biodigestor. Se você abre uma linha de crédito e imagina, eu vou construir o biodigestor, vamos dar recurso, essa molecada aprendendo vai transformar. Imagina Viçosa, pode ser o polo, né, a capital do biodigestor da Zona da Mata. Pois é. O ouvinte está demorando a fazer a pergunta, ouvinte, qualquer coisa eu mando para o senhor depois. Professor, fique à vontade para as suas considerações finais. Paulinho, toda vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz e muito honrado pela possibilidade de falar, né? Eu sempre reforço, eu sou um admirador do nosso governador pelas ações, pela simplicidade, pelas contundências das ações que ele age no Espírito Santo, como ele leva. E esse é um exemplo de como a gente tem que ter responsabilidade com os políticos que a gente escolhe. Não adianta eu ficar aqui falando de A, B, C por questões ideológicas, se depois, quando eu vejo que está fazendo besteira, eu, por questões ideológicas, não cobro. Então, eu chego aqui em Viçosa e vejo aqui o Ângelo hoje trabalhando. Coisa simples, coisa simples. Eu falo ali, na Vila do Bandeira, eram as árvores, eucaliptos que estavam ali, caindo em cima da fiação, caindo em cima das pessoas. Foi lá, falou, opa, vamos tirar isso daqui, vamos podar. Eu falei, isso é uma ação simples, de prevenção, de visão. Então, tantas outras que estão sendo feitas aqui no município, mas que ainda a gente pode chegar muito longe. Olha, está acontecendo nesse momento, essa semana agora, atrás do Colégio de Viçosa, um evento da saúde, que ele trouxe carretas de Brasília e de Goiás para ultrassom e tal. Então, estão fazendo atendimentos de pessoas que estão há anos na fila de espera. Então, anteontem, ficaram até 00h30 para atender o último paciente, 00h30. Ontem, ficaram até 11 da noite e chegaram cedo. Hoje vão ficar até mais tarde. Sim. Então, quer dizer, até sexta-feira... Faz um mutirão pra gente... Agora, veja, pergunta quantas vezes o Ângelo, o nosso vereador Robson, outros, aqui não estou citando secretário, eles estão lá em Brasília toda hora batendo, estão conversando com o Rodrigo aqui, com os nossos outros políticos, para trazer isso. Essa é a função. Além de administrar, nós temos que ter humildade lá atrás e pedir, tragam, nós precisamos. E aqui, Viçosa, é o farol da Zona da Mata, meu amigo. Tem que brilhar isso daqui. Perfeito. Amigo, um abraço. Seu Instagram, se você quiser dar, telefone, você já deu aqui, que é o 31 99907 18
07. Olha, Beleza? Instagram eu nem tenho. Não, falar que eu não tenho, eu tenho, mas eu não coloco muito lá. Eu gosto de falar do Instagram, do Viver Entre Folhas da Alessandra, que a gente reforça, né? O arroba Viver Entre Folhas, o trabalho que minha companheira faz aí com a divulgação das plantas medicinais, de uma forma leve, divertida aqui contigo, é muito boa. Não, tranquilo. E queria falar que, mais uma vez, muito obrigado. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Caboclo está aqui de preto e vermelho. Sou flamenguista, tá tudo certo. Hoje eu tô feliz. Mas aqui é Corinthians, mano. Tá tudo certo? Tá tudo certo, é tudo parceria, estamos torcendo por vocês. Irmão, um abraço, até a próxima. Muito obrigado ao ouvinte, a todos que nos ouvem. Vamos continuar juntos trabalhando aqui pela melhoria da nossa cidade e do nosso país. Ó, você tem a minha palavra que eu vou passar o seu telefone para vários prefeitos que eu conheço e falar sobre esse seu projeto. Você tem minha palavra que eu vou fazer isso. Ok. Beleza? E aí as prefeituras, leve esse material, leve isso para sua prefeitura, para sua escola, sabe? Para o seu aluno, para o seu produtor rural. Ele precisa disso. Rapidamente aqui, quanto custa um biodigestor para ele estar funcionando numa propriedade? Olha, como eu falei, né? Depende da forma. Também tudo depende do solo, tudo depende de coisa assim. Entre 5 e 10 mil reais, perfeito, certo? Até mais barato que esse equipamento que é vendido, ok, às vezes aqui nessa casa de produto, porque você tem o custo de abrir o buraco, ok, você tem um custo de pedreiro. Se o produtor rural ele fala, não, eu faço. Agora, se a prefeitura chega e fala, vamos fazer um projeto, vamos fazer um orçamento, ok, e aí chega, bota uma máquina e cava, chega lá, tem o equipamento, compra, isso vai barateando o custo. ok, né? ok. E eu fico muito feliz, Paulinho, porque você vai ser o padrinho desse aí. Não. Você vai ser padrinho dessa criança, querido. Eu vou apenas conversar com os prefeitos, né? Inclusive a gente vai encontrar amanhã. Amanhã vai ter um evento aqui em Viçosa, eu vou estar apresentando e alguns prefeitos vão estar aqui, que é a inauguração ali do calçadinho. É isso, ali. Eu acho que Rua Horta, né? Doutor Horta. Doutor Horta, Vai ser inaugurado amanhã às 18 horas, eu serei o mestre de cerimônia e algumas autoridades vão estar lá. Tá certo. Querido, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Abraço, irmão. Apertando a mão aqui, um corintiano e um flamenguista. Somos Flamengo. Tá tudo certo. E hoje eu vou secar o Palmeiras. Nossa, vai perder de mais 3. 12h31, volto já, pessoal. Legal.